Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Twitter, Elon Musk, cartéis. Então vai ter um pouco de economia, um pouco de notícia, um pouco de comentário, aquela coisa bonita de sempre. Vamos lá, para quem não sabe, seja bem-vindo à Terra, porque eu acho que a maioria das pessoas que tem acesso à internet, pelo menos, já sabe. O Twitter foi comprado pelo Elon Musk, aquele mega empresário, muito famoso e tal. E desde então tem tentado promover algumas mudanças na plataforma. Eu gostaria de comentar o que essas mudanças podem significar ou não e relacionar isso com teorias de cartéis, uma coisa mais voltada para a economia mesmo. Quais são os fatores em jogo? Vamos lá. Em dado momento da história, lá atrás, foi criado este site Twitter que prometia ser uma revolução. Eu confesso que de início eu não entendi que raios de revolução era essa, porque na época a internet tinha lá, bom, tinha MSN, tinha Orkut, aquelas coisas que todo mundo lembra com saudosismo, não precisa ficar comentando, mas em geral as pessoas que tinham páginas pessoais na internet, além de algum perfil em alguma rede social, assim, elas tinham blogs. Blogs eram páginas que é como se fosse um grande diário na internet que você poderia publicar o que você quisesse. Na verdade, dos blogs que veio inspiração para os vlogs, né, que são os videologs, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, por exemplo. Esse meu canal é um grande vlog, né? Aí quando criaram o Twitter, eles falaram assim, cara, o Twitter é como se fosse um blog pessoal, só que lá você precisa escrever tudo em 144 caracteres. E eu falei, tá, e daí? Por que alguém iria querer usar isso, né? Porque eu posso escrever um texto muito melhor no blog e aí eu tenho que fazer uma força danada para compactar tudo em menos palavras. Vai gerar um telefone sem fio, porque você não tem tempo de dizer tudo que você quer. Isso vai gerar uma confusão desgraçada. Por que eu iria querer usar isso? E não usei. Eu realmente nunca fui usuário do Twitter até então. Pelo menos até agora eu também ainda não sou. Quem sabe um dia eu crio um. Eu fiquei de fora, mas eu fui começando a entender para que serviria aquela plataforma. Eu entendi que aquilo seria um hub de informações, era um hub de chamadas para outros sites. Então ninguém iria utilizar, em tese, o Twitter por si mesmo. A pessoa tinha um blog, tinha um site, tinha uma página aqui no YouTube, tinha qualquer coisa parecida, e ele usava o Twitter apenas para ser um lugar que todo mundo pudesse segui-lo e ver o que ele está fazendo, de modo que quando ele produz um novo vídeo, por exemplo, ele vai lá no Twitter e fala, ó, pessoal, publiquei um novo vídeo e pum, joga o link lá da sua página, no caso aqui do YouTube, mas poderia ser qualquer outro site, para elas acessarem, que são realmente as páginas das pessoas, onde elas vão de fato argumentar alguma coisa, falar alguma coisa, expor um assunto, fazer uma matéria, etc e tal. E aí realmente o negócio pegou e conforme o tempo foi passando, a empresa foi tomando uma certa linha editorial, embora ela não seja uma editora em nenhum nível, ela começou a se preocupar com alguns tipos de conteúdo, começou a censurar algumas opiniões, fazer o famoso shadow ban em contas que não interessavam, e ao mesmo tempo promover pessoas que eram do seu interesse, e começou a fazer do Twitter um lugar extremamente tóxico e doentio. É muito comum você ver pessoas dizendo que o Twitter é uma espécie de esgoto da internet, em que só as pessoas mais malucas e histéricas estão lá discutindo, querendo criar treta, esse tipo de coisa. Realmente teve muito disso aí ao longo do tempo. Bom, e apesar de todos esses pesares, a plataforma cresceu, fez sucesso e veio aí o empresário Elon Musk e a comprou. A comprou com um propósito, ele tem ideais mais de defesa da liberdade, né? Defesa de propriedade, defesa da autonomia das pessoas. E aí ele resolveu que queria corrigir essa situação. Ele queria que o Twitter fosse uma plataforma amigável a todos. Uma plataforma que já oferece os recursos para as pessoas lidarem com o contraditório. Então se você está vendo alguém que você segue que fala coisas que você não gosta, você para de seguir. Pronto, problema resolvido. Se essa pessoa ostensivamente for até você dizer alguma coisa que você não gosta, você a bloqueia. Pronto, problema resolvido de novo. Não precisa da plataforma ficar gerenciando, tutelando o pensamento e as palavras das pessoas. Então ele comprou a plataforma, demitiu um monte de gente por alguns motivos. Um deles é esse novo perfil que ele pretende adotar na empresa, mas também por questões financeiras. O Elon Musk tem um grande desafio, que ele está estudando ainda como fazer, que é rentabilizar essa plataforma. Legal, todo mundo entra lá no site, usa, faz as suas publicações, mas e aí, como é que eu ganho dinheiro? Então ele está pensando em algumas alternativas, como cobrar algum tipo de mensalidade para que as pessoas tenham os seus perfis verificados, ou mesmo colocar anúncios dentro da plataforma para que isso gere algum tipo de receita, e, enfim, são muitas as estratégias possíveis. Ele quer fazer a empresa dar lucro, afinal de contas é o que todo empresário quer, né? Se ele vai conseguir ou não, e esse é o grande lance, nós ainda não sabemos. Se ele, ao passar do tempo, ver que, olha, isso aqui não tem como dar certo, as contas nunca vão fechar, eu sempre vou gastar mais para manter a empresa aberta do que eu vou receber com a operação dela, no limite a plataforma acaba, o Twitter viria a fechar. Mas como eu disse, ainda é cedo, nós não sabemos exatamente se isso vai acontecer ou não. E dentro desse cenário, eu queria introduzir isso às teorias dos cartéis, mas de uma forma muito simplificada, e mostrar que tipo de impacto isso pode ter nas outras plataformas ou nas intervenções governamentais em relação a esse tipo de serviço, esse tipo de site,
rede social, chame como quiser. O negócio é o seguinte, pessoal, vocês já ouviram falar de cartel? Um cartel é um conluio que algumas empresas fazem para tentar mitigar, para tentar transcender os problemas, entre aspas, da concorrência. Porque a concorrência ela é muito boa para todos os consumidores, certo? Nós já sabemos disso. Mas para as empresas, faz do cenário um cenário mais competitivo. Exige que as empresas sejam mais eficientes, exige que as empresas produzam mais com menos, vendam produtos mais baratos e, portanto, reduzam suas margens de lucro. Aí, quando o mercado é dominado por algumas poucas empresas, essas empresas podem se orquestrar entre si e combinar uma determinada prática de mercado, um determinado preço, até mesmo, para que todo mundo, entre aspas, se beneficie no curto prazo daquilo e as empresas, então, não precisem concorrer umas com as outras. Isso, embora aconteça, os cartéis por si só, se não houver uma força coercitiva que os imponha, eles tendem a ser diluídos, porque dentre as empresas que formam o cartel, existe sempre uma tentação muito grande que é trair o próprio cartel. Isto é, vamos supor que, pegar o exemplo mais clássico de todos, padarias, né? Todo mundo vendendo pão ao mesmo preço, de repente um dos donos da padaria pensa, cara, se eu vendesse um pouquinho mais barato só que seja, vou ganhar da concorrência, eu vou atrair um monte de clientes, de repente eu consigo até fidelizar esses clientes e ganhar uma fatia maior de mercado. E eles que se danem, eles estão fazendo o preço deles lá, só que todos esses empresários estão tendo essa ideia ao mesmo tempo. Todos eles estão tentados ao mesmo tempo a fazerem isso. Em algum momento algum deles vai fazer, de fato. E basta que um quebre o cartel para que o cartel inteiro se dissolva, porque daí um faz, o outro faz também, o outro, bom, se você não está cumprindo o combinado, eu também não cumpro, e aí, né, a coisa se dilui. Outra coisa que acontece é que num mercado em que a concorrência está aberta, então não tem leis que impedem a entrada de novas empresas, não tem uma força bruta, um poder militar impedindo disso de acontecer, eventualmente algum empresário que esteja buscando oportunidades de investimento vai olhar para esse mercado de, no caso aí, padarias que a gente usou, né? Vai falar, cara, esses caras estão ganhando muito dinheiro. Se eu montar minha própria padaria, eu posso vender um pouquinho mais barato que eles também e vai dar certo aqui, vai ser um bom negócio, ainda vai dar uma margem de lucro legal e provavelmente eu vou ter um diferencial em relação a essa galera aí. Então isso estimula a entrada de novos concorrentes no mercado também. E lembre-se que o cartel, para existir e funcionar, precisa de algumas poucas empresas. Quanto mais empresas, mais difícil do cartel se manter, porque mais rapidamente ele vai ser dissolvido. No limite, né, quando tem muitas empresas, mesmo o cartel nem se forma, porque fica cada vez mais difícil. E outra coisa é que se essas empresas não estão concorrendo, não estão otimizando os seus processos, não estão melhorando seus custos, não estão melhorando seus preços, essa própria empresa em relação aos outros setores, ela também vai perdendo importância na economia, vai perdendo competitividade. As pessoas vão começar a preferir outros tipos de serviços que foram se tornando mais eficientes graças às concorrências, do que aquele daquele setor que ficou estagnado por conta de um cartel. Então o cartel, embora ele se forme, dificilmente ele vai se manter sem uma força que o imponha. E aí você vai dizer, Paulo, mas como assim uma força que o imponha? Pois é, eventualmente um cartel pode ser mantido quando, por exemplo, existe uma intervenção governamental que cria uma reserva de mercado. E ele diz, ninguém mais pode entrar nesse mercado, eu que faço a concessão aqui do serviço. Ou então os empresários são amigos dos legisladores, são amigos dos governantes, criam mecanismos de dificultar a entrada de novos players, de novos empresários. Bom, aí você está alimentando um cartel para que ele dure mais tempo. E outra coisa é que às vezes não precisa nem ser o governo. Entre os próprios empresários pode haver coerção. E aí tem um exemplo que eu não posso atestar a veracidade para vocês aqui, mas é um exemplo que meu professor lá de microeconomia na faculdade dava, que ele conhecia um caso que dizia respeito a postos de gasolina, em que os postos de gasolina estavam todos cobrando o mesmo preço, porque alguns dos donos dos postos lá eram verdadeiros mafiosos, e se algum posto concorrente tentasse baixar o preço, eles iam lá e davam um fim no sujeito, né? Então, com um medo muito justo de não estar mais nesse mundo, outros postos de gasolina acabavam se submetendo ao preço do cartel lá para não sofrer nenhum tipo de repressão na sequência disso, né? Então, você vê que o cartel ele só vai funcionar se você tiver força bruta forçando. Se você deixar livre a concorrência, cedo ou tarde o cartel se dilui, seja por ação interna dos próprios membros do cartel, ou seja porque novas pessoas entram no mercado e desmontam aquele castelo de areia, certo? Esse mercado de redes sociais e plataformas digitais, não sei o que, ele ainda é um mercado concentrado. Algumas poucas empresas são donas da maior fatia do mercado. Tem aí o Meta, que é conhecido como Facebook. Eu vou falar os nomes aportuguesados, mesmo que se dane, vai. Que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Tem o Google, que é dono aqui do YouTube, é dono do próprio mecanismo de buscas, que é muito conhecido. Todo mundo tem uma conta Google, né, para fazer alguma coisa, seja para usar o Android no celular e tal. Tem também o Twitter.
tem agora o TikTok, tem, enfim, algumas poucas plataformas monopolizam esse mercado de produção audiovisual, de redes sociais e tal. Todos eles pareciam muito alinhados no sentido dessa política editorial que eu mencionei do Twitter. Eles tinham um determinado lado, uma determinada preferência de ideias e valores. Se essas poucas empresas combinam entre si, que elas vão adotar essas medidas em prol desses valores, elas realmente conseguem controlar o mercado por um tempo. Se elas, por exemplo, decidirem que determinados assuntos são proibidos, ainda que eles não sejam por lei, então nos países locais em que essas empresas existem ou operam, não tem nenhuma lei que proíba as pessoas de falarem sobre o assunto A ou B. Mas se essas empresas decidem que esses assuntos não são adequados, pronto, essa bloqueia aqui, essa bloqueia aqui, essa bloqueia aqui, e criou-se uma censura em torno de alguns assuntos, sem que você precisasse passar uma lei, ir para o Congresso, fazer qualquer coisa do tipo. Lembra que eu falei que existe sempre o estímulo de um dos players ou alguém de fora vir e quebrar o cartel, né? Se entra um novo player no mercado, como o Elon Musk, e ele consegue manter o Twitter, supondo que a empresa seja rentável e ele de fato a mantenha, e ele cria esse cenário de ampla liberdade, uma rede em que as pessoas vão poder falar mais abertamente o que pensam, isso naturalmente pressiona as demais empresas a fazerem o mesmo. Por quê? Existe uma demanda para isso, certo? As pessoas querem ser livres, ninguém quer ser capacho de ninguém. Se existe essa demanda por liberdade nas redes sociais e o cara está oferecendo isso, as pessoas tendem a migrar para essa plataforma. Então, algumas poucas pessoas que se dizem mais sensíveis e tal podem até migrar também para outras. E o que pode acontecer a partir disso? Se as outras plataformas sentirem a pressão e verem que o Twitter está dando certo, nessa hipótese, eles vão ter que se tornar mais livres também, vão ter que ser mais flexíveis e permitir que as pessoas exerçam o seu direito de pensamento, de opinião, de fala e tal. Por outro lado, se essas empresas realmente resistirem a esse movimento, o que elas podem fazer é acionar os governos para que os governos limitem as empresas que estão dando liberdade às pessoas. Então, ou eles vão se adaptar e ficarem mais livres, ou eles vão tentar rebater com leis e decretos que prejudiquem as empresas que tentam dar liberdade às pessoas, de repente responsabilizando as empresas por alguma coisa, criando sanções de alguma forma. Uma vez que o Elon Musk assumiu o Twitter, já começou isso, né? As pessoas tentando diminuir o Twitter para associar a ele uma imagem negativa. Enfim, então é assim que essas coisas se relacionam. As redes sociais atualmente formam sim um cartel, eles não se mantêm senão por força bruta, e o Elon Musk está quebrando o cartel da forma dele. Vamos ver se vai dar certo. E ao mesmo tempo mais um cartel tentando recorrer à força bruta para evitar essa diluição. Bom, o nosso vídeo se encerra por aqui. Caso você queira receber mais vídeos, inscreva-se no canal. Esse é meu canal pessoal onde eu publico coisas do meu interesse. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.